Oi, gente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o debate que aconteceu na Record. Eu vou repetir aquela estratégia de candidato a candidato, fazendo comentários, dizendo um pouco do que eles falaram no debate. Os elementos centrais eu vou destacar apenas o que eu acho que é o mais importante. E se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos com conversas com grandes especialistas de diferentes áreas, e toda sexta-feira eu tenho Filosofia Popular, em que eu discuto filmes e séries do ponto de vista político ou filosófico. Pois bem, vamos aqui ao debate e alguns pontos principais. Qual foi a estratégia de Fernando Haddad, do PT? Ele tentou, por um tempo considerável, se conectar aos programas do PT. Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida e os demais programas do PT. Por que ele fez isso? Esses programas têm um marketing muito forte por trás deles. E realmente melhoraram a vida de milhões de pessoas pelo Brasil, especialmente no interior. A estratégia dele no debate, então, foi muito simples. Ele quer conectar esses programas que historicamente estiveram muito conectados ao Lula, conectar a ele, ao nome dele. Por quê? Porque essas pessoas têm um sentimento muito grande de gratidão pelo que esses programas proporcionaram para elas. Imagine uma cidade que nunca teve energia elétrica, que passou a ter energia elétrica depois do Luz para Todos. A vida dessas pessoas mudou. Então é óbvio que é uma estratégia, eu diria, bastante inteligente do Haddad fazer isso daí. Eu nunca fui muito fã desse marketing tão forte em cima de programas com nomes, coisa que o PT faz. Mas enfim, do ponto de vista eleitoral, eu acho que essa estratégia é muito boa. Boulos vai fazer um ataque a Haddad, aí eu preciso falar de Boulos nesse momento, da política de alianças do PT. O PT que sofreu o golpe, né, o soft golpe, como eu costumo chamar aqui no canal, é um golpe jurídico parlamentar, não foi um golpe de Estado tradicional, mas agora o PT está recompondo alianças com vários golpistas, Renan Calheiros, Eunício de Oliveira, e Boulos deu uma alfinetada muito bem dada, não tanto no Haddad, mas no PT de uma forma geral, e Haddad era o seu representante ali. E a estratégia que Haddad utilizou para se defender, nesse ponto, se eu acho que a estratégia dele para os programas foi uma estratégia boa do ponto de vista eleitoral, a estratégia que ele usou para se defender eu achei muito frouxa. Era o que ele poderia, uma das coisas que ele poderia dizer, mas não é muito boa. O que foi que ele disse? Ele disse que o PT está com candidatos tão fortes ao governo do Estado que isso, de certa forma, forçou outros candidatos de partidos que apoiaram o golpe a fazer uma recomposição e apoiar os candidatos. E eles estão simplesmente aceitando apoios, mas que não os buscaram, não foram atrás deles. Bem, isso daí não cola por uma série de motivos. Embora a força do governador realmente atraia, quem não quer nada com um partido como o MDB, especialmente setores do MDB que são extremamente corruptos, caberia ao PT e a pessoas como Fernando Haddad denunciar e dizer, olha, do seu apoio eu não quero, não preciso, não, enfim, especialmente aqueles mais ligados à corrupção. Eu acho que nesses casos caberia esse veto, não é? E a gente vai retomar isso mais à frente. Falando do Meirelles, ele procurou o tempo todo se mostrar como moderado, contra radicalismos. Ele falou, por exemplo, que é a favor que se ensine nas escolas a não ter violência contra gays, contra mulheres, se distanciando de um certo conservadorismo cultural. Ele não me parece muito conservador do ponto de vista dos costumes, como a gente chama aqui no Brasil, mas seria a dimensão cultural. E ele fez esse esforço de tentar se afastar disso. E buscou até auxílio com Ciro Gomes, para ir nessa estratégia. Mas Boulos apontou um problema muito sério na candidatura do Meirelles. Não ter autonomia, porque ele diz isso, que ele defende que isso seja ensinado nas escolas, mas Boulos lembra que o programa dele apoia a escola sem partido. E essa ideia de escola sem partido vetaria qualquer tipo de ensinamento nessa direção, porque isso seria visto como algo
politizado, ideológico. A ideia de se ensinar em escolas que não se deve ter preconceito com gays, por exemplo, é vista por muitos setores conservadores como política de gênero e coisas do tipo, ideologia dos grupos LGBTQ, enfim. E, e a Escola Sem Partido busca vetar. Então o discurso do Meirelles não colou. E como não colou, e isso ficou evidente, a estratégia do Meirelles foi simplesmente ignorar que isso foi apontado contra ele. O que é mais grave, eu acho, é que mostra que o programa do Meirelles foi feito por pessoas mais conservadoras do que o Meirelles, e o Meirelles não teve autonomia ou força para tirar essas coisas do programa. Então, alguns podem dizer que o Escola Sem Partido não vetaria esse tipo de coisa, mas, enfim, ou que seria só para questões político-partidárias, mas a questão da comunidade LGBTQ é uma questão que tem uma dimensão político-partidária também, porque existem determinados partidos que defendem o que Boulos defende, como o PSOL, e tem outros partidos que são radicalmente contrários a esse tipo de ensinamento em escolas contra o preconceito e tudo mais. Enfim, então estamos vendo aí um problema sério na candidatura do Meirelles, a sua falta de autonomia. Sobre Ciro Gomes também tentou se afastar dos radicalismos, embora, é bom lembrar, o PT não governou como partido radical de esquerda nem de longe. Aliás, o PT oscilou entre centro-direita e centro-esquerda, e isso vai explicar uma fala do Alckmin, porque Bolsonaro muitas vezes votou com Lula, e todo mundo sabe que Bolsonaro não é de esquerda. Então, quando Bolsonaro votou com o PT e votou com Lula, votou porque eram propostas de centro-direita, no máximo de centro-esquerda, e Bolsonaro também é meio oportunista e votou. E o Alckmin apontou isso. Mas falando de Ciro, Ciro teve um momento muito importante do ponto de vista da corrupção e da questão do Ceará, porque o Ciro disse que ele vetou o Eunício de Oliveira, né? Ele não aceitou o apoio dele e tal. A estratégia que o Ciro utilizou e que tentou bater em mais de um momento foi que ele é o melhor para o segundo turno, para o campo progressista, por ter menos rejeição entre os competitivos. Enfim, as pessoas que estão melhor colocadas nas pesquisas. E ele pregou muito a pacificação, o fim dessa coisa odiosa e tal. Essa foi a estratégia de Ciro Gomes. Repetiu as coisas, os avanços do Ceará na educação, na saúde e tal, né, os méritos das administrações de lá. Fora isso, esse foi o núcleo duro da participação do Ciro. A Marina foi bastante variada. Ela teve uma fala muito complicada, ela disse que a eleição de 2014 foi fraudada. Ela não entrou em detalhes, mas eu conheço a Marina. O problema dela com a eleição de 2014 é a questão do Caixa 2, do uso de dinheiro para a campanha, um dinheiro que, enfim, público. O problema é que, embora essa seja uma acusação grave e que tenha algumas evidências, sim, por isso que eu sempre defendi que se fosse para tirar a Dilma, teria que tirar a Dilma e Temer e teria que ter novas eleições, enfim, se isso fosse provado. Aliás, a acusação pegava o PSDB também, enfim. Então a chapa do Aécio também teria que ser cassada, mesmo não tendo sido vitoriosa, e teriam que ser outros candidatos, caso isso acontecesse. Mas é um momento atual, é muito perigoso falar em eleição fraudada e tudo mais, porque o Bolsonaro está questionando a legitimidade das eleições. Então Marina, de forma não intencional, jogou o jogo do adversário. Né? Então, enfim, grande problema aí, não sei se vocês captaram esse equívoco da forma como ela colocou a questão da eleição de 2014. Ela deveria ter dito algo do tipo: restam dúvidas sobre a questão do financiamento das candidaturas, e isso é um problema sério no PSDB e no PT. Ou seja, ela queria bater no PT e PSDB, ela poderia ter batido, questionando as questões do financiamento e dizendo que existem indícios fortes de que houve financiamento indevido e tal, mas ela não deveria ter usado a palavra fraudada. Essa palavra, enfim, aquece um problema sério que nós estamos vivendo, que é a possibilidade do derrotado nessas eleições não aceitar os resultados e a instabilidade do Brasil e do país, e junto com a população aí ser
gigantesca. Ela usou... tem uma coisa engraçada, que a Marina apareceu com um número enorme, 18, depois que ela viu que os outros estavam usando o número, e o dela parecia ter sido improvisado ali na hora. Então o assessor, me dá uma cartolina aí, porque Ciro está com 12, Álvaro Dias está usando o número também, e vamos botar o número também. Aí botaram o número assim. Foi muito engraçado. Ela teve uma fala também bem simbólica, assim, que temos que nos afastar da espada do autoritarismo de Bolsonaro e a cruz da corrupção do PT. É uma fala justamente questionando essa polarização. E a outra fala, talvez mais interessante, que Bolsonaro foi chocado no ninho do PT e do PSDB. Essa fala tem muito de verdade. É claro que o PT não pode pegar toda a responsabilidade de Bolsonaro, nem o PSDB, tem toda a classe política, a corrupção da classe política, tem os setores conservadores da nossa sociedade que nunca se sentiram representados pelo PSDB. Aliás, quem conhece de política sabe que esses setores votavam no PSDB para derrotar o PT, mas eles nunca gostaram do PSDB. O PSDB não era o filho legítimo do setor conservador brasileiro, que deve ter entre 20% e 22% dos votos. E repare, Bolsonaro está com 28%. Então, se você pegar aqui o resto é voto de indignação, é bem a votação do Bolsonaro no primeiro turno, não é? Ou seja, esse setor mais culturalmente muito conservador. Então, também tem a responsabilidade da mídia e tal. Mas, sem sombra de dúvidas, a corrupção do PT, do PSDB, do MDB, do DEM, desses partidos que governaram o Brasil por muito tempo e que fizeram muitas alianças espúrias para chegar ao poder. O PSDB fez primeiro, o PT fez também. Quer dizer, esses partidos, eles têm muita responsabilidade, porque a crise ética, a crise moral, a crise de corrupção é um dos elementos centrais que catapulta a candidatura de Bolsonaro. O outro elemento, além da mídia, é o fato de Bolsonaro representar um setor conservador que se sentia órfão e agora tem o seu candidato, e que o PSDB nunca foi a sua verdadeira representação. Boulos faz a crítica que eu considero central, que é o financiamento privado de campanha, que quem é financiado por plano de saúde não liga para o SUS. Essa tese da classe de doadores controlarem os políticos, isso daí já foi evidenciado por um estudo de Princeton sobre a democracia americana. As evidências são abundantes no mundo inteiro. Basicamente o que acontece é que quando você permite que dinheiro privado entre na eleição, seja via CPF, seja via CNPJ, seja empresa, sejam milionários, não importa muito. Na verdade, esses que financiam em larga escala, ou seja, não é o pequeno doador, é o grande doador, seja empresa, seja indivíduo, controlam os políticos, e os políticos viram marionetes desses financiadores. E Boulos acertadamente critica isso. Mas eu tenho aquela divergência que todos vocês já conhecem, que eu defendo financiamento de pessoas físicas com até meio salário mínimo por ciclo eleitoral. E nenhum financiamento público. E o Boulos defende que o financiamento seja exclusivamente público. E o meu motivo para defender isso é democrático. O partido que melhor conseguir convencer as pessoas a contribuir para ele em pequenas quantidades, o que significa que o super rico não teria uma grande vantagem sobre o trabalhador, conseguiria mais dinheiro para as suas campanhas. Claro que a fiscalização teria que ser fortíssima, porque teria muitos mecanismos de tentar burlar isso, mas com boa fiscalização seria possível. Boulos finalmente fez o que eu estava pedindo para ele fazer, e que ele não fazia, e que eu criticava ele toda vez por ele não fazer. E ele finalmente fez. Ele defendeu as ocupações. Como ele fez? Ele foi muito inteligente, ele defendeu quem ocupa. Eu, na verdade, estava pedindo para ele se defender das acusações de que ele era criminoso, terrorista, vagabundo, desocupado. Mas aí Boulos foi mais esperto. Boulos, em vez de se defender, ele defendeu o movimento que ele apoia, ou seja, ele defendeu as pessoas que por desespero fazem ocupação, dizendo que ocupação não é o certo, mas é um ato de desespero, de pessoas desesperadas, e que as pessoas deveriam ter mais solidariedade com essas pessoas.
Então ele deu uma alfinetada assim, brilhante em todo mundo que chama pessoas em situação de miséria, de desespero, que são obrigadas a ocupar para ter um teto sobre as cabeças. Enfim, e ele expôs toda a violência verbal que é atacar essas pessoas. Pessoas que estão ocupando móveis quase que exclusivamente, enfim, lugares onde não tem ninguém, estão abandonados, né? São imóveis abandonados, né? Então, isso não torna necessariamente correto, mas condenar é culpar a vítima nesse caso. Enfim, da vítima o quê? De uma ausência de uma política de habitação, porque o direito à habitação é garantido na Constituição. E Boulos lembra da lei das cidades e tal, que garantiria que fosse feita a política de habitação e que até hoje não pegou, mas que no governo dele iria pegar. O nome exato da lei eu não me lembro. Sobre a questão da aliança com o PT e a pancada que ele deu no PT eu já falei, mas a outra estratégia do Boulos foi pressionar Haddad a se posicionar em uma série de temas do lado da esquerda. Boulos está vendo que o papel dele é puxar Haddad mais para a esquerda. Haddad disse que no segundo turno ele iria buscar alianças programáticas com pessoas que concordam com o programa deles dentro do campo progressista. O problema é que ele já fez, o PT já fez uma composição regional com vários partidos de centro-direita. E aí Boulos cutucou e disse, parece que não estão aprendendo com os erros do passado, não se pode governar assim. Esse tipo de estratégia que você pode até ganhar a eleição, mas você não vai ter uma vitória verdadeiramente política. Eu acho que nesse aspecto Boulos foi muito bem. Eu acho que ele está entendendo bem o papel dele nas eleições. Álvaro Dias. O momento mais importante de Álvaro Dias foi ter feito a acusação que o PT estaria enviando dinheiro para a campanha de aliados de Ciro, para que eles se tirassem o apoio de Ciro do Nordeste. Basicamente uma espécie de propina para comprar apoiadores de Ciro para virarem apoiadores do PT. E ele disse se basear numa reportagem da Isto É, inclusive teria um número de 6 milhões de reais envolvidos nesse negócio aí. É uma acusação muito séria. Fernando Haddad pediu o direito de resposta, não foi atendido, talvez porque isso tenha sido considerado que não foi uma ofensa, um ataque a Haddad, mas sim ao PT. Talvez tenha sido isso, não sei. Enfim, mas de qualquer forma, tem essa acusação muito grave e eu acho que nos próximos dias nós vamos ter mais detalhes sobre isso, eu vou investigar. Nesse momento eu não teria o que dizer, apenas dizer que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, mas eu não me surpreenderia que o PT estivesse fazendo uma coisa dessa, ou pelo menos setores do PT, porque eles são muito pragmáticos. Mas também não quero afirmar que fizeram, porque, enfim, é uma acusação muito grave e eu não tenho nenhuma prova. Então eu simplesmente diria que não me surpreenderia, mas pode ser que não seja verdade, vamos aguardar. Alckmin. Alckmin fez pela primeira vez uma estratégia que eu achei inteligente. Pode ser que parece que eu estou esculhambando com o Alckmin, mas assim, em termos estratégicos eu nunca achei que ele fosse muito bom. Mas dessa vez ele fez uma estratégia que eu achei inteligente. Não sei se vai ter feito, acho que não. Mas ele procurou associar Lula e o PT a Bolsonaro. Ele lembrou da época que Bolsonaro votou em Lula e da época que Bolsonaro votou em quase todas as pautas do PT. Então tem histórico de Bolsonaro e os votos dele no Congresso que mostram que ele votou muito com o PT durante um período longo. Inclusive deu declarações a favor de Hugo Chávez e tal. Enfim, é um período... aliás, ele tinha dado declarações favoráveis a Hugo Chávez nos anos 90. Mas, enfim, foi um período meio curioso da trajetória do Bolsonaro. Alguns podem analisar como um oportunismo político de Bolsonaro por causa da popularidade de Lula. Eu acho que em parte isso aí. Em parte porque ele era influenciado pelo nacionalismo dos militares, que era uma característica, enfim, do nacionalismo militarista e tal, e também uma característica protofascista, né, de defender investimento em infraestrutura nacional e fomento do capitalismo nacional através desses investimentos. E nesse caso existe identidade com uma perspectiva neodesenvolvimentista keynesiana que o PT estava abraçando. Então, nesse ponto econômico, essa perspectiva militarista e a perspectiva neodesenvolvimentista tem alguns pontos de identidade
e aí a centro-direita e a centro-esquerda podem votar mais ou menos na mesma coisa. E naquela época ele não estava com uma pauta econômica tão de direita. Hoje está, porque está lá com Paulo Guedes, um projeto de privatizar quase tudo. Né? Ele só diz que não vai privatizar o que ele considera estratégico. Enfim, mas uma proposta de ampla privatização do Bolsonaro. Além do que eu destaquei, vários dos candidatos tentaram bater no Bolsonaro em diferentes momentos, porque... E o Boulos lembrou da questão da campanha do Ele Não, e isso foi lembrado por outras pessoas. A Marina estava de roxo, falando simbolizando a questão da campanha. Então as manifestações do Ele Não foram muito poderosas e estão aumentando a rejeição do Bolsonaro. Se você olha para os números, essa estratégia nas mídias sociais, manifestações e tudo mais, está tendo esse impacto. Se isso vai se refletir em uma vitória do adversário de Bolsonaro no segundo turno, não sei, mas me parece que essa campanha está fortalecendo essa perspectiva. E as manifestações pró-Bolsonaro são mais ou menos os mesmos, aqueles que a gente já sabia que estavam com ele. Mas eu vejo uma unificação no campo progressista contrária que ainda não existia, que foi muito formada por causa desse movimento e é uma novidade. Uma unificação que diz assim, olha, seja quem for do campo progressista que estiver no segundo turno, temos que derrotar Bolsonaro. E essa é uma unidade que deve estar preocupando o PSL. Por isso que o PSL está com essa coisa de tentar ganhar no primeiro turno, porque eles sabem que no segundo turno a união de todos esses setores vai criar problemas para ele. Enfim, gente, o debate foi isso aí. Eu trouxe o essencial. E se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Já estava muito tarde da noite aqui quando eu finalmente consegui fazer isso aqui. Peço desculpas se eu estou meio sonolento, mas coisa da vida e do YouTube. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.